amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do canal Espiritismo e Vida, do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é César Sátiro dos Santos, eu sou membro do Centro Espírita Chico Xavier, aqui no Quebec, no Canadá, e nós hoje temos como objetivo o capítulo 4, dos itens 14 a 17, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós não poderíamos deixar, né, de dizer que o capítulo 4 apresenta, na verdade, um pilar da doutrina espírita. A reencarnação é um princípio fundamental da doutrina. Isso quer dizer que ela estrutura todo o nosso conhecimento, que ela estrutura toda a nossa percepção da realidade, né? Ela é um princípio diretor da nossa percepção como espíritas. Nossa forma de ver o mundo, de entender a vida, de entender a humanidade, as relações, o progresso, a evolução, tudo passa pelo conceito de reencarnação. Isto dito, né, Allan Kardec vai apresentar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, uma discussão, né, que nos faz refletir, pensar e entender a reencarnação. E por que ele faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo é uma das coisas que nós veremos hoje na nossa discussão. No início, né, nós podemos olhar para a reencarnação e perguntar, ela é uma crença nova? Ela é uma crença trazida pelos espíritas? E nós veremos que não. Aliás, a reencarnação é a prova, né, de que ela é um ensinamento trazido pelos espíritos através da codificação de uma forma nova, muito mais lógica, muito mais estruturada. A prova de que ela foi trazida pelos espíritos e não é só uma concepção humana, né, da época e do contexto histórico em que viveu Allan Kardec, é que exatamente a época e o contexto histórico no qual viveu Allan Kardec não tinha absolutamente nada a ver com a reencarnação. Ninguém defendia uma ideia como a reencarnação, não fazia parte das discussões, não fazia parte das reflexões das pessoas, das filosofias da época, né? A França era um país extremamente racionalista, materialista. Havia, sim, espiritualistas, como nós sabemos, mas a França era um país, né, de concepção extremamente positivista, materialista, racionalista e ateísta. Então, a reencarnação não fazia, obviamente, parte destas considerações. Inclusive, havia, né, no movimento espiritualista francês, espiritualista entre aspas, né, aqueles que trabalhavam com sonambulismo, né, com magnetismo, consideravam a possibilidade da imortalidade da alma, mas reencarnação era realmente algo que estava completamente fora das discussões, né? E isso mostra a coragem que teve Allan Kardec de assumir esta postura e essa posição e de defender esta lei fundamental, né, da nossa natureza, da nossa humanidade, do nosso mundo, nosso universo. Isto dito, Allan Kardec, no capítulo 4, item 14, começa a tratar a questão da reencarnação, analisando uma tradução que se encontra no livro de Jó. E por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar que as considerações sobre a reencarnação, a percepção da reencarnação é algo que já existe na humanidade, mesmo nos textos bíblicos, né? Então, por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 14, e nós não podemos esquecer que Jó é aquele personagem muito interessante, né? Que era um homem que tinha uma fé muito grande, mas era um homem que tinha tudo, era rico, tinha uma bela família, né? Tinha muita saúde,
E aí ele perde tudo, né, como um teste para a sua fé. Diz o texto, né? Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito, seu corpo foi consumido, o que é feito dele, do homem, né? Do espírito? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. E aí ele se apresenta a tradução protestante e depois aquela da igreja grega, que é muito mais clara, inclusive, né? Quando o homem está morto, vive sempre, ou seja, continua vivo. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, ou seja, ficarei no plano espiritual, porquanto a ela voltarei de novo. Então, Allan Kardec quer mostrar com isso que o conhecimento da reencarnação não era algo novo, né, na história da humanidade quando aparece novamente com a doutrina espírita, mas era já um conhecimento que está registrado, inclusive, nos textos bíblicos. E há outros, né? Por exemplo, havia no povo judeu a crença da ressurreição. E é óbvio que eles chamavam de ressurreição aquilo que nós chamamos de reencarnação. Tanto é verdade que Jesus questiona, né, o fariseu Nicodemos, dizendo, mas como você, sendo sacerdote, né, um homem instruído, não sabe disto? Né? E porque o que questiona Nicodemos? Pode um homem, né, que já está velho voltar ao ventre da sua mãe? Ele não está falando de batismo, né, pela água. Ele está falando de reencarnação, porque a questão é muito clara. Pode um homem já velho, né, obviamente depois de morrer, voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus diz, mas como assim você não sabe disso? Né? Porque era uma crença que pelo menos as pessoas esclarecidas tinham. Os gregos conheciam a reencarnação, os egípcios conheciam a reencarnação, os hindus conheciam a reencarnação, então não era algo novo, né? Então, esse item 14, né, é mais para nos mostrar, assim como o 16, que era uma crença comum na época de Jesus, que muitos possuíam, e Jesus nunca desdisse, né? Pelo contrário, ele sempre a confirmou diante de Nicodemos, ou quando os discípulos, né, interrogam Jesus, dizendo, mas se você é o Messias, onde está Elias? Né, porque havia na tradição judaica a profecia de que, desculpem, a profecia de que Elias deveria voltar antes do Messias, novamente para anunciá-lo. E Jesus diz, ele já veio, mas vocês não o reconheceram. E os discípulos, né, diz o texto evangélico, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Então, Jesus não só, né, não desdisse, como confirmou e provavelmente ensinou a reencarnação como um dos princípios da sua doutrina para os discípulos. Mas ele não tinha como falar isto àquela época para as grandes multidões, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que a reencarnação fazia parte das tradições espirituais e dos ensinamentos cristãos dos primeiros séculos. Vocês poderiam perguntar, que provas, né, César, você tem disso? Bom, é muito simples. Se nós consultarmos, por exemplo, os livros de Orígenes, esse grande padre, né, esse grande padre da igreja primitiva, nós veremos que ele deixava muito claro, né, a postura dele. E ele teve vários discípulos que continuaram ensinando, até que o concílio, né, alguns concílios mais adiante, vão interpretar aquelas posturas dele como sendo heréticas. Mas nós sabemos que a reencarnação foi banida da igreja por razões mais políticas, né,
do que propriamente por razões doutrinárias. Então, a igreja primitiva ensinava a reencarnação, conhecia a reencarnação, não era algo novo para eles. Mas, infelizmente, por razões, né, de poder e de razões históricas, políticas, ela foi banida. Mesmo os textos de Orígenes, hoje em dia, estão sendo resgatados. Nós temos os seus livros, podemos analisar com muita facilidade e encontrar nos textos dele, né, as informações. E a igreja atual está como que restabelecendo Orígenes, tirando, né, as suas obras do índice das obras heréticas. E a razão é muito simples. Eles dizem Orígenes era um filósofo e ele, quando estava discutindo esse assunto, o estava discutindo como um filósofo, que diz, bom, tal coisa poderia ser verdadeira, e aí começa a discuti-la. Ele não afirmou, né? Então a igreja está diante do fato, né, de que a reencarnação começa a ser cada vez mais provada cientificamente. Diante do fato de que o que ele escreveu é lógico, e diante do fato de que eles estão diante de um grande homem, né, de um homem extraordinário que deixou uma obra maravilhosa, eles estão repensando, obviamente, a posição deles. Mas é óbvio também que a igreja não vai dizer, né, ele ensinou a reencarnação e nós estamos restabelecendo o que ele ensinou. A reencarnação não faz parte dos princípios e ensinos da igreja, o que é uma pena para a própria igreja, né? Porque isso nos tira muito da nossa capacidade de entender as coisas. Bom, nós temos, né, uma série de elementos históricos ligados à reencarnação. Nós sabemos, por exemplo, né, que ela foi banida porque ali no século IV, V, né, nós tivemos razões políticas, a imperatriz Teodósia, né, que não tinha interesse em que a reencarnação fosse defendida, porque ela tinha lá questões pessoais. Nós não vamos entrar nisso hoje, né, não é o nosso objetivo. Mas a reencarnação era um conhecimento que fazia parte do mundo da época, né? As pessoas que viajavam, que comerciavam, né? Que iam para a Índia, que iam para a Grécia, para o Egito, conheciam a reencarnação, já tinham uma noção daquele conhecimento. Não, obviamente, com a clareza que nós vamos encontrar na doutrina espírita. Por exemplo, na Índia, esse conhecimento vai ser usado para estabelecer as castas, por exemplo. Nós sabemos, segundo Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, que muitos desses espíritos que vieram para a Terra, degredados, né, banidos do sistema de capela, vão trazer consigo o conhecimento da reencarnação. E eles vão estar onde? Né? Na Índia, nos povos da Gália Antiga, da Grécia, de Roma, do Egito. E estes povos, os judeus, estes povos vão transmitir este conhecimento, mas nem sempre da forma mais apropriada. Então, na Índia, por exemplo, né, aqueles que estão nas castas superiores, nos níveis superiores socialmente e economicamente, vão estabelecer, né, o sistema de castas e vão mesmo acreditar na palingenesia, né, na metempsicose, desculpem, né, que é a reencarnação em corpos de animais. Óbvio que espíritos que vinham degradados de um sistema extremamente avançado, evoluído, não viam, né, senão como um regresso, como um atraso, eles reencarnarem no mundo primitivo, como era a Terra naquela época.
Então, eles consideraram isso como quase, né, que uma reencarnação num corpo animal, né, como se regredissem. Nós sabemos, com os ensinamentos da doutrina espírita, que isso não é possível, né? Não há reencarnação nesse sentido. Ninguém vai regredir ao ponto, né, tendo alcançado a condição humana, de voltar. E há muitas questões que envolvem a reencarnação, né? A reencarnação, por exemplo, é uma escolha ou é uma obrigação? Bom, nós sabemos que a reencarnação é um processo necessário da nossa evolução. Por exemplo, você poderia perguntar para o indivíduo, uma criança que te perguntasse, perdão, eu devo ir para a escola? É óbvio que você deve ir para a escola, mas ela poderia escolher não ir, ou poderia ter alguém que dissesse não precisa ir. Mas num certo momento ela não será capaz de acompanhar o restante da população infantil, que começa a crescer, aprende a ler, e ela vai ficar para trás. Então, reencarnação é uma necessidade. E enquanto nós não temos o controle, a consciência plena de nós mesmos para controlar o processo, a própria natureza controla, os nossos benfeitores controlam o processo e nós vamos reencarnando. Até o momento em que adquirimos consciência suficiente, autonomia para decidir nossas vidas, e aí nós começamos a participar das escolhas. Como a criança, por exemplo, que enquanto está no primário, né, ela ainda não tem condições de fazer escolhas, mas ali já para ir para o secundário, ela pode talvez discutir com o pai e com a mãe, né, qual escola ela quer ir, que o amiguinho falou que tal escola é melhor, aquela outra talvez seja melhor. Então ele vai discutir. Passou o secundário, bom, ele está na plenitude das suas condições para discutir, por exemplo, com o pai e com a mãe, que faculdade ele quer fazer, né, qual é a sua vocação. Então, quanto mais autonomia nós vamos adquirindo, mais controle do processo reencarnatório nós temos. Obviamente que é preciso aí bom senso, né? Quando nós estamos no plano espiritual, nós sempre temos o auxílio dos nossos benfeitores. E no plano espiritual nós vamos olhar a reencarnação não como um meio de atender aos nossos caprichos, mas como um meio de atender à nossa necessidade de evolução espiritual. Então, nós vamos escolher o país em que vamos nascer, nós vamos escolher a família, nós vamos escolher o meio social, nós vamos escolher os tipos de prova. As grandes linhas, né, do nosso trabalho nós escolheremos, da nossa vida, das nossas experiências. Mas há sempre margem, né, para a liberdade, para o livre-arbítrio, para que nós possamos, né, realizar ou não aquilo que planejamos. E, obviamente, isso corre por nossa conta e por nosso risco. Então, a reencarnação é um processo que, por exemplo, pode nos explicar muita coisa, né? Por exemplo, no final do item 17, está provavelmente uma das razões mais importantes para o fato de Allan Kardec apresentar a reencarnação já no início do Evangelho segundo o Espiritismo, é o 4º capítulo, e ele vai explicar por quê. Diz ele o seguinte: sem o princípio da pré-existência da alma, ou seja, nós existíamos antes de nascer, e da pluralidade das existências, ou seja, nós reencarnamos, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Aqui, Allan Kardec é de uma precisão extraordinária. Ele viu com muita clareza a importância
importância da reencarnação e da imortalidade. Se o homem não existiu antes, se ele não tinha uma alma, né, que já existia antes de nascer, e se ele não tem muitas vidas, como podemos nós entender as máximas do Evangelho? Sem estas chaves, ele chama de chave. Porque a reencarnação e a imortalidade da alma, assim como a pluralidade dos mundos habitados, né, a comunicação com os espíritos, a existência e a presença de Deus no universo, são chaves que nos permitem entender o Evangelho. E é aí que está o fundamental da doutrina espírita. Allan Kardec percebeu que o homem sofre por efeito do seu atraso moral. O atraso moral é devido ao apego às paixões ou ao egoísmo e ao orgulho que nós carregamos na alma. E que a moral do Cristo é o remédio para este mal, para este atraso, para esta condição de inferioridade. E vendo a moral do Cristo como remédio para a cura moral da humanidade, ele se preocupou em devolver à humanidade os elementos necessários para compreender e entender e absorver este remédio que é a moral do Cristo. Moral que ele nos explica, né, já nos capítulos precedentes, que é universal, se aplica a todas as situações do nosso mundo. Então, o que quer Allan Kardec colocando o estudo da reencarnação já no início destes capítulos? Ele quer que nós entendamos que sem isto não é possível entender o Evangelho. Por exemplo, se a alma não existiu antes, o que é que explica a situação de uma pessoa que nasce com paralisia, ou que nasce cega, ou que nasce numa família muito pobre, com muitas dificuldades? O que explica que alguns nasçam numa condição de idiotia, com problemas de deficiências intelectuais, mentais muito grande, e outros sejam gênios desde o início? Como é que nós poderíamos entender, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus? Não teríamos como entender isso? Como assim, bem-aventurados os aflitos? Você está dizendo que eu sou bem-aventurado porque eu sofro? Por quê? Qual é a razão? Por que sofrer me faz um bem-aventurado? Mas quando você entende que aquele que sofre está sofrendo em função dos seus karmas do passado, está sofrendo em função das suas necessidades de evolução, está sofrendo porque está pagando e acertando as suas contas com as leis divinas, então nós começamos a entender por que é bem-aventurado aquele que sofre. Então, por exemplo, um discurso maravilhoso, né, um ensinamento maravilhoso como este das bem-aventuranças é impossível de ser entendido sem a pré-existência da alma e sem a pluralidade das existências. E Allan Kardec compreendeu isto muito bem. O ensinamento do Cristo ficaria indecifrável se nós não tivéssemos as chaves dadas pela doutrina espírita. A reencarnação é a chave para entender praticamente todo o ensinamento do Cristo. Porque a reencarnação pressupõe a existência anterior da alma e supõe que ela vai continuar existindo após, porque ela vai voltar. Então isso explica, por exemplo, os sofrimentos.
Isso explica a situação em que nascemos. Isso explica os traumas, as lutas, as dificuldades que cada um de nós carrega. Nós somos basicamente herdeiros de nós mesmos. Nós somos basicamente filhos das nossas obras. Então, nós começamos a entender estas chaves que a doutrina nos dá. Fica muito difícil para uma pessoa que não tem o conhecimento espírita entender o Evangelho de Jesus. É quase impossível. Por que a humanidade sofre? Porque Deus quer? Para ter mais mérito? Mérito do quê? Então Deus faz um sofrer muito para dar muito mérito a ele, e para o outro dar uma boa vida, tudo de bom, tudo tranquilo, tudo dá certo. Tem alguma coisa errada aí? Porque mesmo se fosse isso, ele estaria dando para alguns a possibilidade de ter mérito e para outros a de ter demérito. Então não teria sentido, ele não é Deus, porque ele não estaria sendo justo. Então nós temos, dentro do escopo do ensinamento da reencarnação, nós temos a possibilidade de resolver alguns enigmas filosóficos que atormentam a humanidade há muitos séculos. Muitos filósofos, ao longo das eras, têm perguntado, o que é que justifica o sofrimento humano? Por que alguns tão inteligentes e outros numa condição tão difícil? Por que alguns com todas as possibilidades e outros sem nenhuma? Não tem sentido. E o fato de nós nascermos, por exemplo, num corpo de homem com uma psicologia feminina, ou num corpo feminino com uma psicologia masculina, a doutrina espírita pode explicar isto. Porque nós sabemos que podemos nascer tanto no sexo masculino quanto no feminino, que alguns de nós podemos ter várias encarnações no sexo masculino e depois ter que nascer no sexo feminino. E isso explica muitas vezes, os ajustes psicológicos que ocorrem com a questão da sexualidade humana. Então a doutrina espírita é muito larga na sua capacidade de visão, de interpretação, de entendimento das relações humanas, da vida, das situações de vida em que nós nascemos. E isso faz da doutrina espírita, isso torna a doutrina espírita um elemento importante na compreensão das coisas. Eu não posso entender a minha vida sem reencarnação. Como é que eu explico, por exemplo, as tendências que eu tenho, boas e más? Com os talentos que muitas vezes nós temos, por exemplo, como a capacidade de desenvolver uma arte, de praticar uma arte, a facilidade para entender certas disciplinas, certos conhecimentos, como a matemática, a biologia, a química, a física, a filosofia. Há pessoas que parecem que são dotadas da capacidade de aprender aquilo com muita facilidade. Trabalho anterior, nos explica a doutrina. Então, entender o Evangelho, entender a doutrina do Cristo é, na verdade, o objetivo máximo do ensinamento espírita. Por quê? Pela razão que nós explicamos. Se a humanidade está doente pelo seu apego à miséria moral, às paixões, ao orgulho e ao egoísmo, qual é o remédio para isso? A prática da humildade, do amor, da caridade, ou, como nos dirão os espíritos no Livro dos Espíritos, da abnegação. Mas como você pode pedir a alguém que negue a si mesmo, que se sacrifique pelos outros, pelo trabalho, pela evolução espiritual de si mesmo, se você não tem a percepção de muitas vidas? Se nós acreditamos que somos um corpo que vamos morrer daqui a pouco. É óbvio que essa pessoa não vai adotar a moral cristã. No entanto, quando nós entendemos que somos almas eternas, que temos muitas vidas, nós compreendemos finalmente que a moral cristã é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual. Se eu quero ser livre depois de deixar o corpo, se eu quero ter
leveza, se eu quero, como diz Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, ir para este país, né, depois da morte, levando comigo as moedas que são aceitas nesse novo país, quais são essas moedas? São as moedas do conhecimento, são as moedas das virtudes, de uma vida nobre, de uma vida de amor, de sacrifício, de trabalho, de estudos. Então, a doutrina espírita dá um sentido ao exercício da moral cristã. Sem a reencarnação, a imortalidade da alma, a lei do karma, né, das consequências da ação e reação, eu não tenho como e não tenho nem o porquê de adotar uma moral como a moral cristã. Por que eu vou ser humilde? Por que eu vou ser caridoso? Por que eu vou ter compaixão pela humanidade, pelo meu próximo? Se eu tenho uma vida e eu tenho que gozá-la ao máximo e que se danem os outros. É óbvio que a única forma de justificar a moral cristã é a pré-existência da alma, a imortalidade, e é a reencarnação. Como vamos evoluir? Né? Nós fomos, como nos explica a doutrina, criados simples e ignorantes. Como é que nós vamos evoluir? Se não nascermos de novo, é impossível. Uma vida é um tempo mínimo no cômputo do tempo do universo, é nada. O que são 100 anos, os bilhões de anos que já tem o nosso planeta, são nada, absolutamente nada. E a luta e a dificuldade que nós temos para adquirir uma virtude, um conhecimento, tudo isso mostra quanto trabalho nos espera, quanto devotamento, quanto esforço nós temos que fazer. Mas a doutrina é muito bonita, porque ela nos diz: todo esforço é recompensado. Todo trabalho que você fizer sobre você mesmo é recompensado, porque isso se integra no seu psiquismo, na sua personalidade. Então, aquele que trabalhou durante toda uma vida para aprender música, muitas vezes com dificuldades, na próxima ele já nasce com uma facilidade para aquilo. Aquele que se devotou ao estudo das línguas, das matemáticas e, principalmente, o mais importante, aquele que se devotou ao desenvolvimento das virtudes morais, ele nascerá tendo um passo de avanço já na nossa frente. Então são aquelas pessoas que parecem naturalmente boas, que parecem naturalmente separadas das paixões, né? Parecem não ser tão afetadas, né, pelas tentações do mundo, da sexualidade desregrada, do poder, do dinheiro, da fama, da beleza. Parecem já ter conquistado essa maturidade. É óbvio que isso é um patrimônio da alma. É óbvio que nós levamos isso conosco, assim como o talento da música, das matemáticas, das ciências, das línguas. Mas o que é essencial para o nosso bem-estar espiritual são as virtudes morais. Então, a prática da caridade, a prática do amor, a prática da compaixão, da empatia, da humildade, que é tão difícil para nós. Estes são os elementos essenciais que nós levamos para este país, que é a pátria espiritual. Então, nós não temos que nos preocupar com os outros, nós não temos que nos preocupar com a idade que temos, com o sexo que temos. Nada disso é importante. A única coisa que importa é: eu estou crescendo moralmente? Eu estou fazendo um esforço para melhorar como pessoa, como ser humano, como criatura de Deus? Eu estou avançando intelectualmente? Eu tenho estudado, eu valorizo o meu tempo, porque uma reencarnação, nós aprendemos, é algo precioso.
ninguém garante que nós teremos na próxima as mesmas condições que tivemos nesta última. E muitos de nós estamos nascidos hoje em condições difíceis e já tivemos outras vidas com muitos privilégios. E muitas vezes, por não termos usado corretamente e valorizado aquilo tudo, nós perdemos. Então, há pessoas que são muito pobres e que se sentem ricas, importantes, poderosas. É o psiquismo que registrou. A pessoa está ali numa favela, às vezes, mas tem um orgulho, aquela coisa de quem já foi importante, porque muitas vezes foi mesmo. Nós já ocupamos, tem uma mensagem muito bonita num dos livros do Chico, Eu não lembro agora o espírito, é um antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, se eu não me engano, e ele fala, nós já vivemos em todos os continentes, nós já vivemos, já fomos homens, mulheres, negros, brancos, índios, asiáticos, vivemos em todos os continentes do planeta, em todos os climas, já ocupamos posições de mando, de obediência, de poder, de subserviência, de servidão, de escravidão. Nós temos vivido, ocupado esse teatro, É como se nós viéssemos cada vida para um novo aprendizado, uma nova situação. É como se fossem peças de teatro que nós vamos vivendo e aprendendo tudo que podemos aprender com aquele personagem naquela situação, naquele contexto. Em cada uma adquirimos alguma coisa, aprendemos alguma coisa, mas em todos estes, padrões, desenvolvimentos, situações, nos diz o benfeitor espiritual o que é que nós estamos procurando. Ele nos diz quando é que nós vamos entender que talvez tenha chego a hora de tentar algo de novo. Porque nós temos repetido os velhos padrões. Eu um dia fui importante, eu quero sempre ser importante. Eu um dia fui um escravo, e aí eu nasço com aquele complexo de inferioridade e de servilismo. Nós repetimos padrões negativos, padrões complicados que trazem dificuldades para o nosso desenvolvimento espiritual. Ele nos diz, o benfeitor, não está na hora de nós tentarmos algo novo. Nós não amamos ainda. Nós não aprendemos a compaixão ainda. Nós não aprendemos o desapego da matéria e das paixões. E ele nos diz nessa belíssima mensagem, será que não está na hora de tentarmos algo novo? Ou vamos continuar repetindo, Então é o sujeito que quer a mulher do vizinho, é a fulana que quer o marido da outra, são as grandes paixões, são os grandes dramas, é o sujeito que quer se eleger e por aquilo ele passa em cima de Deus e todo mundo. Nós estamos repetindo isso há milênios. São os velhos padrões do egoísmo, do orgulho, da vaidade humana. Isso nos tem feito muito mal, isso tem causado muito estrago para nós e para todo mundo. E o que a doutrina espírita nos diz é, poxa, será que já não chegou a hora de fazer algo diferente? Você já experimentou a humildade, a caridade, a compaixão? Você já experimentou viver algo diferente? Autenticamente diferente? Porque isto nós não fizemos ainda. Então nós temos acumulado muito conhecimento, muita vivência, muitas experiências. Nós já deixamos a condição de almas bobinhas e ingênuas. Mas nós não alcançamos a condição de almas nobres, de almas espiritualizadas, evangelizadas. Este é o termo. E Allan Kardec compreendeu tudo isto. Ele compreendeu que as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos dramas, os suicídios, as paixões, tudo isto faz mal à humanidade.
Tudo isto nos aprisiona. É isto que tem nos feito mal, que tem feito com que fiquemos presos a esses padrões e a essas repetições intermináveis de infelicidade. E o que ele nos diz, o que ele nos propõe, por que escreve ele um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo e por que nos ensina ele a reencarnação? Porque ele sabe que isto é a chave para entender Jesus. E entendendo Jesus e a moral cristã, nós podemos finalmente nos libertarmos deste ciclo terrível de dores. Nós lembramos, né, para finalizar, que na tradição hindu, né, temos a roda da fortuna, né? Então, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, às vezes você está do lado esquerdo, às vezes você está do lado direito. E o objetivo, na verdade, da vida é que a gente esteja no centro, porque o centro é imóvel. A vida está girando em torno de nós, mas nós estamos tranquilos, estamos imóveis, estamos serenos, estamos em harmonia com a vida. Então, a doutrina espírita é este chamado para que nós finalmente entendamos Jesus, quando nos pediu para amar os nossos semelhantes, quando nos disse que era fundamental amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, quando nos convidou à oração, ao amor, ao desenvolvimento da compaixão, da humildade. Nós ainda não vivemos isto. Esta é a experiência que ainda não vivemos no nosso processo evolutivo. E Jesus não pode ser entendido e aplicado se nós não tivermos a chave da imortalidade e da reencarnação. E é muito bonito como Allan Kardec compreendeu isto, como ele percebeu isto. Nós só conseguimos entender Jesus se olharmos para a vida com os óculos da reencarnação. Aí nós entendemos por que adotar nas nossas vidas, trazer para o nosso coração a mensagem, né, do mestre que viveu e ensinou dentro das condições que ele podia, né, ensinar. Ele não tinha como falar de tudo isso com a clareza que os tempos modernos permitiram, né? A maturidade permitiu isso. Mas o ensinamento já estava lá, estava implícito, inclusive, em tudo que ele disse. Né? Então, hoje, com a doutrina espírita, talvez esse seja a coisa mais bonita, o trabalho mais bonito que a doutrina espírita fez e tem feito por todos nós, que é nos dar as chaves para entender Jesus, sem intermediários, sem sacerdotes, sem papas, sem pastores. A doutrina espírita nos dá a chave para entendermos diretamente Jesus, para compreendermos o que ele ensinou. E compreendendo o que ele ensinou, eu posso trazer para a minha vida. Eu posso adotar a moral cristã com plena consciência do que estou fazendo. Por que ser caridoso, humilde é preferível a ser orgulhoso e egoísta? Por que ser simples é preferível a ser vaidoso? Então, com a reencarnação, eu posso entender isto e justificar isto. E eu sei que este esforço de desenvolvimento espiritual não é perdido e não é inútil. Ele irá comigo, são conquistas da alma. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos entender em profundidade o que a doutrina nos explica, né? E aproveitarmos isto, entender Jesus, compreender Jesus. Então, lermos, estudarmos a reencarnação, todos os textos, né? O belíssimo capítulo de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, em que ele faz toda a argumentação filosófica,
os livros, né, como o livro Missionários da Luz, no capítulo 13, 12 ou 13, não me lembro mais, em que ele explica a reencarnação em detalhes. Todos estes recursos, né, os livros de Leon Denis, que falam da reencarnação com uma grande beleza, são instrumentos, são meios que nós temos para entender a vida. E mais do que entender a vida, entender o Cristo, que é o objetivo fundamental do trabalho espírita. Então, que esta reflexão nos sirva, né? Possa guiar o nosso entendimento. Quando nós lermos agora as passagens do Evangelho do Cristo, ou lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos que a reencarnação vai ser usada o tempo todo para explicar, né? E a imortalidade da alma, e a comunicação com os espíritos, e assim por diante. Então, que nós entendamos, né, que a reencarnação é chave para entender a mensagem do Cristo. E, entendendo a mensagem do Cristo, termos uma chance de libertação espiritual. Então, era isto, meus irmãos, que tínhamos para o nosso estudo de hoje. Agradecemos o carinho e a presença de todos. Semana que vem, no dia 16, teremos o nosso querido amigo Marildo Brito, que vai trabalhar, né, a partir do item 18 até o 23. Então, agradecemos a presença de todos, pedimos que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê uma vida, né, de crescimento, de melhoria, que nós possamos aproveitar a nossa encarnação, né? Não perder tempo com coisas inúteis, com coisas sem importância. Uma vida é algo muito precioso, né? Que a gente possa utilizar o tempo, utilizar todos os recursos que temos para o nosso crescimento e melhoria espiritual. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos pelo carinho e nos vemos muito em breve. Fiquemos todos na paz do Cristo.